Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Hebreus, capítulo 6, versículo 9. Disse o apóstolo Paulo: Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Hebreus, capítulo 6, versículo 9. O que Deus espera de nós, ou seja, quais devem ser as nossas ações para merecermos a salvação de nossas almas? A primeira ação é renunciar a si mesmo, não fazer a própria vontade, viver para fazer a vontade de Deus. A segunda ação é crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências e pecados. E isso envolve esforço, pois a carne tem vontade contrária ao Espírito Santo. Por isso ela se torna uma cruz que deve ser arrastada em direção à vontade de Deus. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Nós temos que ter uma fé verdadeira, aquela que nos justifica, ou seja, ela nos dá a capacidade de obedecer a Deus, para que possamos estar em paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, ou seja, a verdadeira, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Através da fé verdadeira e da santificação, ou seja, da crucificação dos pecados da nossa carne, nós temos a capacidade de ver a presença do Senhor em nós, através do seu Espírito Santo. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor Deus. A salvação de nossas almas é uma carreira que nos foi proposta por Deus. Isso significa que para receber a salvação, nós devemos percorrer essa carreira com as nossas ações, ou seja, deixar todo o pecado e prosseguir até a perfeição, para sermos merecedores de receber a salvação no final da carreira. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, nós prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 1. A salvação de nossas almas depende de sermos batizados nas águas, recebendo a doutrina do Senhor Jesus, e sermos batizados no Espírito Santo, para sermos dignos da ressurreição e de sermos aprovados no juízo eterno de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 2. Da doutrina dos batismos, ou seja, da água do Espírito Santo, da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno de Deus. Por que a terra que embebeda a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, ela recebe as bênçãos de Deus, como está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 7. Porque as pessoas que são terra fértil, ou seja, que recebem a água, o Espírito Santo, elas são capacitadas pelo próprio Deus a produzir ações que são proveitosas para Deus, que nos faz receber a bênção de Deus, a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, ou seja, do Espírito Santo, que eu, Jesus Cristo, lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Porque as pessoas que são terra estéril, ou seja, que não recebem o Espírito Santo, não são capacitadas pelo próprio Deus a produzir ações que são proveitosas para Deus. E o fim dessas pessoas é receber a maldição, é serem queimadas eternamente no fogo da justiça de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 8. Mas a terra, ou seja, as pessoas que produzem espinhos e abrolhos, ela é reprovada por Deus.
e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada por Deus. Por que é impossível que umas pessoas que já foram iluminadas e provaram um dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento? Pois assim quanto a eles, de novo, eles crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, à humilhação, como está escrito em Hebreus capítulo 6, do versículo 4 ao 6. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que se não veem, como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Porque Deus é justo. Se nós provarmos para Ele e para o mundo que temos uma fé que nos capacita a esperar na vontade de Deus, que não pode ser visto, que é Espírito Santo, nós obedecemos por amor. E Deus nos retribui com a certeza da nossa salvação. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, ou seja, das nossas ações de obediência, e do trabalho e do amor que para com seu nome mostrastes, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Hebreus capítulo 6, versículo 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado, ou seja, as mesmas ações de obediência até o fim, para completa certeza da esperança da salvação. Porque Deus não é homem para mentir. Por isso ficamos firmes através da nossa fé, refugiados na sua presença, pois recebemos a consolação através do Espírito Santo de Deus, que renova a nossa esperança todo dia. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta da salvação. Porque temos a paz de Deus através do seu Espírito Santo. Paz esta que nos dá um vínculo, uma união com o próprio Deus, pois seu Filho Jesus Cristo intercede por nós como nosso sacerdote fiel. Efésios capítulo 4, versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz com Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 19 e 20. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós e foi feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus te ama. Jesus, como Filho de Deus, sabia todas as coisas. Por isso mesmo ele sempre obedecia a Deus Pai, pois Deus lhe havia prometido coisas melhores como recompensa pela sua obediência. Assim também não é diferente para nós. Somente depois da nossa obediência, Deus nos dará a salvação e a vida eterna. Como está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 9. Mas de vós, ó amado, esperamos coisas melhores e coisas que acompanhem a salvação, ainda que assim falamos. Amém? Dani Miguel.